espaço aqui, ó, você percebe que a estrutura pulmonar, ela não atinge a parte final aqui, ó, da pleura parietal que reveste o diafragma, né? Ó, a parte diafragmática da pleura fica um espaço vazio. Esse espaço aqui é o recesso costo-diafragmático, ou seja, é um espaço entre a parte costal da pleura e a parte diafragmática dela. Por isso, recesso costo-diafragmático. Ok? Por que eu tenho esse recesso? Porque ele permite a expansibilidade pulmonar. Quando você começa a deslocar as costelas nesse sentido, ó, vamos fazer uma marcação aqui. Quando as costelas se deslocam nesse sentido, né, no sentido de avançar para a lateral e para cima, o pulmão aumenta o seu volume aéreo. E aí ele ocupa esse espaço aqui, assim, ó. Tudo bem? Então, esse recesso, ele é uma região que você vai usar para poder observar na radiografia de tórax se existe a presença de um derrame pleural. Ele vai ser muito importante de ser observado lá na radiografia de tórax. Já já nós vamos colocar aqui uma imagem para você poder observar isso. Tá bem? Então, o recesso costodiafragmático, ele pode ser chamado também de recesso costofrênico. Né? Esse termo frênico faz menção ao diafragma. Então, na radiologia, vai ser comum você ouvir o termo costofrênico e não o termo costodiafragmático. Trata-se da mesma estrutura anatômica, né? Do mesmo local. Ok? Deu para compreender aqui, certinho? Muito obrigado, professor. Entendi certinho. Então, olha só. Essa imagem ficou clara que nós temos aqui, então, duas lâminas, né? Ó, uma de revestimento da cavidade, outra de revestimento do órgão, e que elas são unidas aqui nessa região mediana aqui da estrutura pulmonar, ó. Tranquilos? Sem problema? Então, olha só. Esta região central aqui que nós estamos vendo, ó, este local, vou até grifar ele aqui para ficar bastante evidenciado, ó. Este local aqui, ó, nós vamos denominar de hilo, tá bem? Hilo pulmonar. Então, o que é o hilo pulmonar? O hilo pulmonar, ele é uma abertura. Então, você tem uma abertura por onde, através dela, entram e saem elementos para poder levar ar para o pulmão, levar sangue, trazer sangue de dentro do pulmão. Né? Então, tudo que vai penetrar o pulmão e vai sair do pulmão tem que fazer através dessa abertura. Tá bom? Então, o termo hilo denota o local onde nós temos o acesso ao pulmão, aos elementos pulmonares. Tá certo? Então, você percebe que a traqueia, ela chega até a região ali na parte central, entre os dois elementos pulmonares, não é? Ó, a traqueia está chegando ali, e a partir dela, nós temos a formação dos brônquios principais, ó. E os brônquios principais penetram a estrutura pulmonar justamente pelo hilo. A mesma coisa será relacionada ao vaso, artéria e veia. Né? Quando você fala da estrutura arterial e da estrutura venosa, a mesma coisa. Elas vão também entrar e sair através dessa abertura que é o hilo. Então, a pleura, ela chega até a região do hilo, revestindo o órgão, dá meia volta e começa a revestir a cavidade, ó, tanto na porção superior quanto na porção inferior, ó. Olha só o espaço, né, a pressão intrapleural aqui que nós temos, que eu comentei. E aí eu digo o seguinte, né, que essa pressão intrapleural, ela tem uma média de mais ou menos menos 5 milímetros de mercúrio. Então, para eu poder manter o pulmão expandido, é necessário que entre uma pleura e outra aqui, ó, a azul a parietal, a vermelhinha aqui a visceral, que eu tenha aqui uma pressão em torno de menos 5 milímetros de mercúrio. Perceba o seguinte, que durante a inspiração, o que eu faço? Eu pego esse gradil costal aqui, não é? Ó, e desloco ele no sentido superolateral, né? Ele faz esse movimento, ó.
Quando ele faz esse movimento, ele precisa mover uma estrutura pulmonar que é elástica e tem uma força justamente oposta. Então, o que acontece? A pressão que está dentro da pleura, durante a inspiração, ela vai se tornar ainda mais negativa. Ó. Então, ela sai de -5 e vai para -8, podendo se tornar até maior do que isso, ou mais negativa do que isso. Ok? E quando ele vai fazer a expiração, que seria as costelas tentarem fazer o movimento inverso, né, e comprimir a estrutura pulmonar que está cheia de ar, o que acontece com a pressão aqui dentro? Ó? Ela era extremamente negativa, ela diminui a sua negatividade, tá vendo? Ó? De -8 para -2. E se aproxima até mesmo de 0. Podendo, às vezes, até se tornar positiva quando você dá uma tosse, quando você faz uma expiração forçada, tenta assoprar alguma coisa, então você faz uma contração da musculatura que puxa fortemente as costelas contra o pulmão que está cheio de ar. Nesse momento, a pressão aqui, que era negativa, ela pode até se tornar positiva. Ok? É um dos eventos que, se eu tenho uma bolha enfisematosa, pode ocasionar a ruptura dela e gerar o pneumotórax instantâneo aí que a colega perguntou há pouco. Tudo bem? Então, esses movimentos aqui de ins e de expiração vão modificar essa pressão intrapleural, tá bom? Onde a média é uma negatividade em torno de -5. Na inspiração, essa negatividade se torna maior, -8, até um pouco mais. E na expiração, a negatividade diminui, né? Ela fica menos negativa, né? Então, de -8 veio para -2. Se houver uma expiração forçada, uma tosse, essa pressão pode até se tornar positiva, tipo +1, +2, ok? Por que isso? Porque eu estou apertando as costelas contra o pulmão cheio de ar demora para poder se encolher, automaticamente a pressão aqui dentro sobe. Ficou claro isso daqui, pessoal? Professor, não entendi muito bem, porque porque eu entendi assim, quando a pressão positiva aumenta, você tem um distanciamento da caixa torácica com o pulmão. Isso. E aí eu não entendi por que a pressão vai ficar mais positiva, sendo que eu vou estar encostando os dois. Esse espaço, então, na cavidade ali pleural, ele vai ficar menor ainda. Isso. É que assim, ó, imagina assim, ó, para eu poder ter a negatividade, o que está causando isso? Imagina as costelas fazendo esse movimento, né? E o pulmão fazendo este, ó. Então, essas forças opostas, elas geram uma pressão aqui dentro, ó, negativa. Tudo bem? As costelas tentando ir no sentido externo e o pulmão querendo ir para o sentido interno. Quando eu vou fazer a inspiração, eu vou ter que tracionar essas costelas para fora e levar comigo esse pulmão que não quer fazer esse movimento. Ele quer fazer justamente o oposto. Então, para eu conseguir vencer a força elástica do pulmão, eu vou ter que tornar mais negativa essa pressão aqui. Então, durante a inspiração, vamos colocar aqui, né? Ó, durante a inspiração, a pressão que está aqui, ela tem que se tornar ainda mais negativa. Para que isso? Para ter uma força suficiente para poder vencer a força elástica do pulmão e expandi-lo. Eu preciso anular isso daqui, ó. E preciso fazer ele seguir a caixa torácica. Então, para isso acontecer, eu preciso de uma pressão muito negativa, que foi este evento aqui, ó. Saiu de -5 para -8. Agora, imagine o seguinte, que ele tenha feito isso, né? Ele inspirou, o pulmão se expandiu, nós conseguimos Era um minutinho só. Nós conseguimos expandir o gradil, né? Houve a inspiração, e agora o pulmão está cheio de ar. O pulmão cheio de ar significa agora o seguinte, ó.
a pressão que está dentro do pulmão está gerando uma força nesse sentido, ó, porque ele está cheio de ar. E agora eu estou expirando. Então, eu estou fazendo esse tipo de força, ó. Estou empurrando as costelas contra o pulmão. Quando essas forças agora estão gerando uma colisão uma contra a outra, a pressão que estava aqui, ó, que era negativa, ela tende a se tornar menos negativa. Porque agora eu não preciso de nenhuma tração aqui para poder manter esse espaço, não é? Ó, soltando as costelas aqui, as costelas normalmente vão baixar um pouquinho, porque a musculatura não está mais tracionando, só que o pulmão não cede, porque está cheio de ar. Então, o que acontece? A pressão que era muito baixa, muito negativa aqui, ela começa a se tornar próxima de zero. Ok, eu vou expirar, devagarzinho o ar vai saindo, e eu consigo voltar ao normal. Agora, se você der uma tosse, ou se você forçar a saída do ar, o que você vai fazer? Você vai gerar uma força adicional aqui nas costelas, ó, forçando todo o gradil costal contra o pulmão. Só que o pulmão ainda está cheio de ar e vai resistir a essa força das costelas. Então, essa pressão que estava aqui dentro, ó, que era uma pressão de -2, ela pode começar agora a se tornar uma pressão positiva. Vai para zero e depois pode começar a chegar a +1, às vezes até a +2, devido ao quê? A aproximação que você tem da pleura parietal com a pleura visceral, sem que o pulmão se movimente. Então, isso vai acontecer no comecinho da expiração, quando você faz isso de forma extremamente rápida, intensa, como acontece no momento de uma tosse, no momento de um espirro, ou no momento em que você vai assoprar uma bexiga, por exemplo, que você quer fazer uma expiração rápida para conseguir encher aquele balão de aniversário. Então, nesse momento, pode acontecer essa transição, devido a essa colisão das forças, tá vendo? Ó? Uma força em direção à outra, e essa da costela tentando vencer essa expansão pulmonar. Então, quer dizer que quanto mais próximo uma parede da outra, mais positivo fica? Isso, quando você está movendo a parede costal contra o pulmão e o pulmão não cede, isso vai se aproximar da positividade ou até entrar na positividade. Agora, se ela se aproxima da pleura visceral e o pulmão cede, que é o que acontece numa expiração normal, não é? Essa azul está se aproximando da vermelha, mas o pulmão está se esvaziando, então essa vermelha também vem caminhando assim, não é? Ó, as duas caminham juntas. Então, nesse caso, não fica positivo, ela só vai diminuir a negatividade, mas não vai chegar a ser positiva. Então, para ser positiva, tem que ter uma mudança na posição da pleura parietal e uma permanência por alguns segundos na pleura visceral. Então, aqui se move e aqui não. Aí, então, esse espaço fica muito apertado e aí a pressão pode se tornar positiva aqui, ó. Tudo bem? Então, só nesse momento, no momento de uma tosse, de um espirro, de uma expiração forçada, caso contrário, essa positividade ela não vai acontecer. Você só vai diminuir a pressão negativa, mas não vai chegar a se tornar positiva. Deu para entender? Professor, Sim? em caso para você diagnosticar uma futura pneumotórax, seria melhor o paciente estar no radiografia em expiração ou inspiração? Você sempre pede para ele fazer a inspiração, porque aí você espera, né, que o pulmão esteja expandido e aquele espaço costofrênico ele esteja ocupado pelo pulmão. Então você sempre pede a inspiração, para você ter uma condição melhor de avaliação dessa imagem. Então, na maioria das vezes, se o paciente tem consciência, pede-se para fazer isso. Se ele não tem consciência, está entubado, por exemplo, né, o técnico de radiologia, a hora que ele vai fazer o acionamento do equipamento, ele espera
o momento da inspiração, da ciclagem do respirador e faz na inspiração. Mas caso se ele faz má expiração, a tendência do pulmão é ficar reduzido, ele não ficaria mais denso e não daria para ver melhor o ar? Desculpa, não entendi. Quando você faz má expiração, a tendência é o pulmão ficar mais reduzido. E aí, com isso, ele não ia ficar mais denso, fazendo que o ar livre ficaria mais evidente? Ou não? Então, só que aí, quando ele expira, aquele espaço, aquele recesso que vocês notaram lá, que é o seio costofrênico, ele vai ter a presença ali, né, de uma estrutura airada com ausência do pulmão. Quando ele está em inspiração, o pulmão tem que ocupar aquele espaço. Então, se você tem o pulmão em posição de inspiração e o seio costofrênico, ele não tem a presença do pulmão, você já entende que existe o pneumotórax, né? Ou um derrame naquela região. Então, eu preciso colocar o pulmão numa posição de ocupação completa dos espaços pleurais. Caso eu coloque e os espaços apareçam, aí eu entendo que o pulmão não está expandindo adequadamente. Ok? Entendi. Vamos olhar essa imagem aqui, ó. Olha só, essa aqui é uma radiografia de tórax, não é? Com uma penetração muito boa, muito bem feita. Você consegue observar, ó, a silhueta cardíaca, o arco aórtico, ó, né? Região aqui dos átrios, ó, átrio direito aqui. Você percebe aqui toda a parte da cúpula do diafragma, revestida aqui pela pleura, parte diafragmática, parte costal, cúpula, traqueia descendo, ó, brônquio principal direito, brônquio principal esquerdo. E aí você nota essas raízes, tá vendo, ó? Raízes que são mais grossas na região próxima ao hilo, e elas vão ficando mais finas à medida com que elas avançam para a periferia, ó. E você nota essas raízes, né, essas rajas, avançando por toda a região da caixa torácica, ó. Se eu observar aqui perto das costelas, ó, eu enxergo essas raízes chegando, ó, dos dois lados, ó. Isso nós vamos chamar de trama vasobrônquica. Então, o que é a trama vasobrônquica? São os brônquios que estão indo aos lobos pulmonares, que vão se organizar em lobos, brônquios lobares, brônquios segmentares, e a mesma coisa com as artérias e as veias, né? Então, nós vamos ter as artérias e veias que vão lá para os lobos, para os segmentos desses lobos, e à medida com que elas avançam para esses lobos, elas vão se tornando em maior número e de menor calibre. Então, dá a impressão de uma formação de raízes mesmo, né? Que tem um caule aqui na região central, que é o hilo, e as raízes se espalhando pelo pulmão. Então, a trama vasobrônquica visível na área aqui do pulmão, ó, mostra pra gente que o pulmão está expandido. Então, essa pergunta que você fez agora aí, antes da gente entrar nessa imagem, você percebe que durante a inspiração, ó, eu tenho a ocupação do seio costofrênico, ó. Tá vendo as raízes chegando nele, ó? Então, eu consigo ter a definição através dessa imagem que o pulmão está presente em toda a área da cavidade torácica e está expandido bonitinho, ó. Ok? Tanto de um lado quanto do outro. Isso daqui, ó, contrasta com essa imagem. Se você observar, ó, existe uma diferença de coloração, não é? Só que se você prestar atenção nos detalhes, como a silhueta cardíaca, traqueia, brônquios principais, as raízes que nós falamos que vão se tornando mais finas a partir do hilo em direção à periferia, isso se repete aqui, tá vendo? Ó, eu tenho a traqueia, brônquio principal direito, brônquio principal esquerdo, silhueta cardíaca, o arco aórtico, né? O seio costofrênico e as raízes que nós falamos, olha só, avançam por toda a extensão da área pulmonar também, ó. Então, o que aconteceu aqui? Nessa radiografia, o técnico usou uma radiação menor. Menor no sentido assim, não é? Talvez pelo tecido que esse sujeito tivesse.
Talvez esse fosse um sujeito mais obeso do que este. E ele usou a mesma quantidade de radiação para as duas pessoas. Então, esse, como era mais gordinho, né, eu consegui chegar com essa radiação com menor quantidade até as estruturas internas. Esse, como era mais magrinho, eu consegui fazer uma passagem melhor da atividade radioativa e consegui ter uma clareza melhor da imagem. Mas tanto este quanto este são radiografias que mostram normalidade do pulmão, ou seja, há uma expansibilidade pulmonar dos dois hemilados, tá bom? Com os seios costofrênicos ou costodiafragmáticos, né? Livres, permitindo a expansão do pulmão. Agora nós... Sim. Você pode repetir, por favor, o que é trama vasobrônquica? A trama vasobrônquica é a junção, né, o conjunto formado pelos brônquios, pelas artérias e pelas veias pulmonares. Então, quando você vai a um lobo pulmonar, você vai para esse lobo com um brônquio lobar, uma artéria lobar e uma veia lobar. Dentro desse lobo, nós vamos dividir ele em partes, que são os segmentos de um lobo. E aí nós teremos lá o brônquio segmentar, a artéria segmentar e a veia segmentar. Então, esse conjunto vai dar vários elementos mais finos. À medida com que eles avançam para a periferia, eles aumentam em número, mas diminui o seu calibre. Então, esse conjunto formado por artéria, veia e brônquios, né, ou bronquíolos, depois a gente vai ver melhor essa divisão, é o que a gente chama de trama vasobrônquica, que é a junção dos vasos com os brônquios naquela região. Agora, olha só, nós vamos passar para este outro lado aqui, não é? Ó, eu vou fazer mais uma pausa aqui para a gente poder fechar aqui também esse vídeo. Só um minutinho aqui.